Alô você, crianças, aqui Alexandre Teixeira, e a gente vai começar agora a nossa resolução de questões. O tio vai resolver hoje com vocês uma bateria inicial de umas 13, 14 questões. Depois o tio vai resolver uma outra bateria de mais umas 15 questões, tá? Essas 13 questões iniciais, elas são questões bem mais tranquilas. Você vai ver, inclusive, que essas questões se repetem muito na primeira fase da UAB. É óbvio que nem sempre as questões é óbvio que nem sempre as questões são as mesmas, como nesse caso aqui. Mas você vai ver na próxima bateria que, apesar de haver questões um pouco diferentes daquelas que a gente está acostumado, mas essas questões mesmo diferentes, essas questões acabam se repetindo, essas questões acabam cobrando a mesma coisa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Então, bora aqui, que o tio está se gravando sozinho hoje aqui. Não tem ninguém aqui no curso comigo, então vamos lá. Bora aqui brincar aqui com a primeira questão, tá? Olha só, você que assistiu aí já as nossas aulas de teoria, vai ter problema algum em resolver isso aqui. Renato é um empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu empregador. Contudo, a CTPS de Renato foi assinada como sendo operador de máquinas da empresa de titularidade de seu empregador. Renato tem receio de que, no futuro, não possa comprovar a experiência na função de empregado doméstico e, por isso, intenciona ajuizar a reclamação trabalhista para regularizar a situação. Considerando a situação narrada e o entendimento consolidado do TST, a assinale a correta. A questão aqui é o seguinte, o Renato era empregado doméstico e o empregador assinou a carteira dele como sendo o quê? Operador de máquinas, coisa mais comum do mundo, tá? Coisa mais comum do mundo, até para baratear, no Rio não, viu? Até para baratear os encargos sociais, não são os direitos trabalhistas. Engraçado, muito pelo contrário, a gente consegue baratear os encargos tributários e mesmo dando mais direitos para o empregado, porque você sabe que o empregado urbano, ele tem muito mais direitos que os empregados domésticos, mas o empregador, às vezes ele tem empregado doméstico, mas ele assina a carteira como se fosse empregado da empresa, porque os tributos acabam sendo bem menores, depende da modalidade, né, se é microempresa, empresa de pequeno porte, ou uma limitada, ou uma Eireli e tal, tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, na carteira de trabalho do empregado estava anotada uma função, estava anotada a função de operador de máquina, mas na realidade esse empregado exercia a função de trabalhador doméstico, tá? De empregado doméstico. E aí a gente vai ver o que é que vai prevalecer, né? Se é o entendimento, se é aquilo que está na carteira ou a realidade dos fatos. E a gente já viu isso aqui, inclusive, nas nossas aulas, letra A. Caso comprove que de fato é doméstico, tá? Renato conseguirá a retificação da sua CTPS, pois as anotações nelas lançadas têm presunção relativa de veracidade. A gente já estudou e já viu, inclusive nas primeiras aulas de teoria, que a anotação constitui carteira de trabalho, presunção meramente relativa, juris tantum, admite prova em sentido contrário. Então, por mais que na carteira de trabalho de Renato esteja anotadas as condições de empregado urbano, operador de máquinas, mas na realidade dos fatos, tá? Primazia da realidade dos fatos. Tá? Ele tem a função mesmo de empregado doméstico, vai prevalecer a função de empregado doméstico, o juiz vai mandar retificar, vai mandar consertar, ajeitar, tá? Mudar a função dele de empregado ou de operador de máquina para empregado doméstico, perfeito? Inclusive súmula 12 do TST e 225 do STF, uma vez que as anotações constantes da carteira de trabalho só tem presunção relativa de veracidade, a gente já está anotando aqui que a letra A, ela é muito parecida com a verdadeira. Somente o salário poderia ser objeto de demanda judicial para se comprovar que o empregado percebia valor superior ao anotado. A questão não fala de salário, tá? A questão aqui fala de anotação da CTPS, que é muito importante, como disse a própria questão, para o empregado comprovar que foi doméstico durante tantos anos, comprovar sua experiência durante tantos anos. Então, letra B de bola está falsa. Caso o Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente. Até aqui está tudo ok, mas a alteração será feita com modulação de efeitos. Que é isso, tio? Da data da sentença para frente, falso. Essa sentença aqui, ela vai retroagir, ela vai ser ex tunc, retroage tudo, tá? Ex tunc, retroage tudo. Então é falsa. Letra D de dado, Renato não terá sucesso em sua reclamação trabalhista, a gente sabe que é
falso, né? Renato comprovando que realmente é empregado doméstico, Renato vai ter a retificação da CTPS. Olha só, buscando profissionais experientes, questão 2. Tudo aqui é questão da FGV, que alguns eu coloquei qual era o exame, outras não, tá? Mas são todas da FGV, a gente deve resolver umas 30 questões só sobre esse tipo de contrato de trabalho. Buscando profissionais experientes para manusear equipamentos de alta tecnologia e custo extremamente elevado, uma empresa anuncia a existência de vagas para candidatos que possuam possuam 2 anos de experiência prévia em determinada atividade. A partir dessa hipótese apresentada, a assinalha correta. Isso aqui, questão aqui, rapaz, você marca, inclusive sem nem olhar, tá? É óbvio que a gente já sabe, foi visto nas aulas, que o máximo que o empregador pode exigir de anotação em carteira, o máximo é de 6 meses, artigo 442A da CLT. Então vamos lá, a manifestação é inválida, porque o máximo de experiência que pode ser exigida é a de 6 meses, verdadeiro, artigo inclusive 442A da CLT, tá? A manifestação é inválida, verdadeiro, pois o empregador não tem o direito de exigir experiência prévia? Tem. Ele tem sim o direito de exigir experiência prévia só, que é no máximo 6 meses. A manifestação é inválida, porque o máximo de experiência que pode ser exigida é de 1 ano? Não, o máximo é de 6 meses, tá? E letra D de dado, a manifestação é válida, é falso, né? O empregador não pode exigir mais do que 6 meses, de experiência comprovada em carteira, tá? Eu juro por Deus, eu não consigo entender essa besteira aqui da CLT, não, mas tá na lei, né? Vamos obedecer, tá? Vamos lá. Por que, rapaz, eu tenho um empregado com 6 meses e outro com com experiência de 6 meses, outro com 2 anos. Provavelmente vai contratar de 2 anos, tá? Então vamos lá. Uma empresa, questão 3. Uma empresa põe anúncio em jornal oferecendo emprego para a função de vendedor, exigindo que o candidato tenha experiência anterior de 11 meses na função. Diante disso, a assinale é correta. Mais uma vez, vocês vão ver que as questões se repetem. Até quando a FGV ela sai do padrão dela e cobra uma questão diferente, tá? Como, por exemplo, na próxima bateria de questões, a gente vai ver teletrabalhador, que foram as 2 ou 3 questões. Vamos ver sobre grupo econômico, que depois da reforma trabalhista, o grupo econômico ele passou a ser visado pela FGV, mais umas 2 ou 3 questões, tá? Empregado doméstico, a gente viu lá umas 2 ou 3 questões. Então, e fora outras questões sobre alteração contratual que serão resolvidas na próxima bateria. Então, a mais uma questão se repete aqui, questão inclusive que já caiu na segunda fase da OAB, é de no máximo 6 meses que o empregador pode exigir. Mais uma vez aqui, né, artigo 442 da CLT. Você vai ver que se você estudar a teoria e depois resolver todas as questões da FGV com a gente aqui, com a nossa metodologia, claro que você não, assim, claro, não quer dizer que você não vai tirar 80, mas a gente está visando quanto? 40. Óbvio que cairão questões novas, questões inusitadas, questões que você não estudou, questões que talvez a gente não tenha visto aqui, mas entenda, amigão, né? 17 disciplinas você vê em 5 anos na faculdade. O nosso curso aqui é um curso extensivo, mas é um curso objetivo. Lembra que a gente estuda muito pouca coisa, a gente vai em cima da teoria da probabilidade. A probabilidade desses assuntos caírem são bem maiores do que outros assuntos, tá certo? Então, a exigência é legal, a gente sabe que é falso, né? Não pode exigir 1 ano, né? Perdão, não pode exigir 11 meses, porque o máximo é de 6 meses. E aí, pois a experiência é de até 1 ano pode ser exigida, pode nada. A exigência não traduz discriminação no emprego, traduz sim, de acordo com a lei, traduz, porque é no máximo 6 meses. A exigência é ilegal, pois o máximo que o futuro empregador pode exigir é 3 meses, não, tá? Aí são 6 meses de experiência, então só nos restou aqui a letra D de dado. A exigência é ilegal, pois o máximo que o futuro empregador pode exigir seriam 6 meses, perfeito?
Vamos embora para cá. Questão 4 já é uma questão de terceirização. Luiz Henrique, essa questão deu confusão na época, porque essa questão aqui ela foi anterior à nova lei de terceirização e foi anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim, nessa terceirização aqui, que é a terceirização temporária da Lei 6.019/74, que é aquela terceirização que deu no máximo 180 dias, prorrogáveis por mais 90, nessa terceirização aqui, mesmo antes do entendimento do Supremo, o TST já entendia que você podia terceirizar a atividade fim, que a gente viu nossas aulas, tá? Luiz Henrique é professor de Direito Constitucional e, durante o período letivo, precisará se afastar por 2 meses para se submeter a uma delicada, cirurgia de emergência. Em razão disso, a faculdade contratou um professor substituto, houve a contratação aqui do substituto por esse período, valendo-se de uma empresa de contrato temporário. Então, aqui você já está diante daquela terceirização temporária, como a gente comentou, se o empregador quisesse, a faculdade quisesse, ela poderia ter contratado de forma direta. Aqui é substituição provisória, lembra do exemplo? Substituição provisória de pessoal permanente da empresa, tá? Isso autoriza não só um contrato por prazo determinado diretamente entre empregado e empregador, mas autoriza também uma terceirização pelo prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Diante da situação apresentada, considerando a jurisprudência do TST, a assinale correta. Lembrando só que na terceirização, seja a terceirização temporária, que esse é o caso aqui da questão, ou aquela terceirização por prazo indeterminado da súmula 331 do TST, você pode terceirizar tanto a atividade fim, como pode terceirizar a atividade meio. Nessa época, no 15º exame de ordem, terceirizar a atividade fim era uma exceção, tá? Hoje, terceirizar a atividade fim é a regra geral. Então, letra A, caso se admitisse a validade dessa contratação, o professor contratado a título temporário não teria assegurado o mesmo valor da hora-aula. Foi o que eu falei para você nas aulas de terceirização, tá? Empregado terceirizado tem o mesmo direito ao salário base do empregado cujo contrato é por prazo indeterminado, do empregado que é contratado de forma direta, inclusive artigo 12, Artigo 12, para que deixa eu trocar aqui a caneta, tá? Porque o Delano pediu para não escrever mais. Delano pediu para não escrever mais, porque minha letra fica tão feia. Artigo 12, bem aqui, ó. Artigo 12 da Lei 6.000, tá? Artigo 12 da Lei 6.019/74. Letra B, a contratação é válida, pois, por exceção, o contrato temporário pode ser usado para substituição de pessoal em relação à atividade de fim. A única coisa que a gente vai tirar, porque na época era verdadeiro, tá? É porque hoje, na época isso era verdadeiro. Hoje não é mais exceção, hoje é regra geral. Então, lembrando só que a gente vai cortar, tá, essa expressão por exceção e a gente vai ficar com a letra B de qualquer forma. A contratação é válida, pois o contrato temporário pode ser usado sim para substituição de pessoal ligado à atividade de fim da empresa. Lembrando que faculdade tem como atividade de fim a aula e quem der aula em faculdade está trabalhando na atividade principal e, portanto, na atividade de fim da empresa e hoje pode ser terceirizado tanto por prazo determinado quanto por prazo indeterminado. Vamos só ver as demais. A contratação somente seria válida se o professor afastado concordasse com ela. A gente também estudou aqui o artigo 450 da CLT. Toda substituição, não, a CTL não, CLT. Toda substituição, CLT. Toda substituição de um empregado por outro empregado, essa substituição é feita pelo empregador. O empregado substituído, ele não tem ingerência. O empregado substituído, ele não tem que opinar em nada na sua substituição. Tanto é verdade que o artigo 456 da CLT, ele diz assim, ao empregado chamado a ocupar, em comissão ou interinamente, em substituição provisória ou eventual, cargo diverso do que ocupar a empresa, ser-lhe garantida a contagem do tempo de serviço, bem como a volta ao cargo anterior, de modo que o empregado substituído não opine em nada, tá? Ele apenas obedece ordens do empregador. Então, a letra B de bola é verdadeira, a letra C de casa, tá? Ela é falsa, porque o empregado não precisa concordar, haja visto disposto no artigo 450. Inválida a contratação,
pois a faculdade não poderia terceirizar a atividade de fim. Não poderia até antes do entendimento do STF, né? Mas com o entendimento do STF de dezembro de 2018, salvo engano, o STF disse que hoje é perfeitamente possível, né, você terceirizar a atividade de fim. Nessa época já era possível na Lei 6.019, só que era uma exceção. Hoje é a regra geral. Tranquilo? Bora para a próxima. ABC, olha só. ABC, manutenção e limpeza, manteve contrato de fornecimento de mão de obra de limpeza com aeroportos brasileiros. Eita, essa informação aqui é tudo. É empresa pública federal. Por ocasião da ruptura do contrato entre as empresas, Paulo, funcionário de ABC, deixa eu só ajeitar aqui. Paulo, funcionário de ABC, manutenção e limpeza. Cadê, menino? Paulo, funcionário de ABC, manutenção e limpeza, e que prestava serviço para aeroportos brasileiros, foi dispensado sem receber as verbas rescisórias. Ajuizou a ação trabalhista em face de ambas as empresas, sendo a empregadora Revel. Olha, a empregadora foi Revel. A tomadora de serviços, que é a Aeroportos Brasileiros, empresa pública federal, apresentou defesa com robusta documentação, demonstrando efetiva fiscalização no cumprimento do contrato, dos aspectos legais, sendo certo que o contrato foi cancelado justamente em razão desta fiscalização. Tu sabe que o tomador de serviços, via de regra, a gente comentou na aula, né? O tomador de serviços, via de regra, ele tem responsabilidade subsidiária. Mas em se tratando de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública e administração pública direta, em se tratando de administração pública direta e indireta, você sabe que a regra geral é que na terceirização a administração pública não tem qualquer tipo de responsabilidade, tá? A não ser que fique comprovada a falta de fiscalização. Nesse caso em particular, a questão não disse, a questão gritou que houve fiscalização e, consequentemente, né, estudamos aqui, súmula na aula de teoria, súmula 331, né? Súmula 331, ficou horrível a minha letra com isso aqui. Súmula 331, inciso 5º do TST, tá? Súmula 331, inciso 5º do TST, essa súmula, ela vai dar conta de que a administração pública, via de regra, ela não tem responsabilidade, a não ser que, pelo inadimplemento dos créditos trabalhistas do empregado, a não ser que ela não fiscalize, tá? Que não é o caso da questão. Então, letra A empresa pública federal responde solidariamente falso. Ela não responde. E se respondesse, responderia de forma subsidiária. Letra B de bola. A empresa pública federal responde subsidiariamente, nesse caso não, porque houve fiscalização. A empresa pública federal é parte legítima para figurar no polo passivo. Até aqui está verdadeiro, porque a legitimidade decorre da responsabilidade, tá? Se a empresa pública é responsável pelo pagamento, ela é parte legítima. Se ela não tem responsabilidade pelo pagamento, ela é parte legítima. Até aí tá lindo, mas por quê? Porque não tem vínculo de emprego com o Paulo? Não. Não é porque não tem vínculo de emprego, é porque não tem... O que, negada? Não tem responsabilidade. Ele começou bem bonitinho, né? Aí no final ele quis enganar você, mas você estudou aqui com a gente no site, você não vai ser mais enganado, tá? E letra D de dado, que deve ser a resposta correta, a empresa pública federal não responde pelo inadimplemento, que é a regra geral, das verbas trabalhistas, porque a sua responsabilidade não decorre do simples inadimplemento, tendo ficado provado no caso que houve uma efetiva fiscalização. A falta de fiscalização é que geraria a responsabilidade. Questão 6. Paulo é empregado da empresa Alegria Limitada, trabalha para a empresa Boa Sorte Limitada, em decorrência de contrato de prestação de serviço celebrado entre as respectivas empresas. As atribuições por ele exercidas inserem-se na atividade meio da tomadora, a qual efetua o controle, olha só, a tomadora
Olha só, atividade meio, beleza, hoje pode até atividade fim, né? Então, atividade meio da tomadora. Só, olha aqui o detalhe, a tomadora é quem efetua o quê? O controle da sua jornada de trabalho e da sua prestação pessoal de serviços, emitindo ordens diretas ao trabalhador. Tu lembra que na aula de terceirização eu disse que isso não podia ser feito? Tu lembra que na aula de terceirização eu disse que quando você pega uma empresa prestadora de serviços idônea, decente, ela deixa, até deu exemplo do condomínio, né? Até deu exemplo do condomínio, ela deixa no condomínio, né? Ela deixa no condomínio um administrador, então o síndico, isso aqui pode ser qualquer empresa, porque o que é mais próximo de nós dois aqui é o condomínio. Então, se o síndico quiser dar alguma ordem, brigar, né, com alguém, o síndico dá ordem ao administrador, o administrador dá ordem ao terceirizado, tá? E para poder exatamente evitar o quê? Que a terceirização se transforme em terceirização ilícita e o vínculo empregatício se forme com o condomínio, que é o tomador de serviços, que passará a ter responsabilidade solidária, haja vista a formação do vínculo de emprego. Beleza? Então vamos lá. A terceirização é ilícita, verdadeiro. Opa, verdadeiro. Ui. A terceira, deixa eu apagar aqui. Pronto. A terceirização é ilícita, né? Cadê? Ah, eu passei, foi aqui, peraí. A terceirização é ilícita, acarretando a nulidade do vínculo de emprego com a prestadora, tá? E o reconhecimento do vínculo empregatício direto com a tomadora, tá? A tomadora passará a ser a empregadora e terá responsabilidade solidária. A empresa prestadora de serviços, ela mantém a sua responsabilidade, só que o vínculo de emprego vai ser feito com quem agora? O vínculo de emprego vai ser com o tomador de serviços, que passa a ter também responsabilidade, e a empresa prestadora terá apenas responsabilidade solidária pelos créditos de empregado. Tranquilo? Aqui você vai ter, né, a súmula, né, 331, né, inciso, súmula 331, inciso 4º do TST, né? Súmula 331, inciso 4º. A terceirização é ilícita, ou aí sim, aqui é a verdadeira, né? A terceirização é ilícita, beleza, acarretando a responsabilidade subsidiária, não. Quando a terceirização for ilícita, a responsabilidade, além do vínculo empregatício se formar diretamente com o tomador, quando houver terceirização ilícita, a responsabilidade ela é do tipo solidária, tá? A terceirização é lícita, falso, e também não é subsidiária. Bem, se fosse lícita seria, desculpa, né? Se fosse lícita seria subsidiária, mas acontece que ela é ilícita, então tá falso. A letra D de dado, ela é lícita, é nada, né? Mas de forma alguma, tá? Ela é ilícita. Aí, acarretando a responsabilidade da tomadora pelas obrigações inadimplidas, não, né? Ela é a própria empregadora que passa a ter responsabilidade solidária. E letra D de dado, né? Ela, mesma coisa, né? Ela é a própria empregadora que passa a ter responsabilidade solidária. E sem esquecer que a empresa prestadora também mantém a sua responsabilidade solidária no caso de terceirização ilícita, apesar de que o vínculo empregatício vai com o tomador. Reinaldo trabalha em uma empresa olha só, Reinaldo trabalha numa empresa cujo regulamento interno prevê que o empregador pagará a conta de telefone do empregado até o limite de 150, tá? Até o limite de R$150. Então, o empregador vai pagar a conta de telefone do Reinaldo, tá? Até o limite de R$150. Posteriormente, havendo grave crise no setor em que a empresa atua, o regulamento interno foi expressamente alterado, que dali em diante a empresa arcará com a conta dos celulares até o limite de R$50. Rapaz, alteração do contrato de trabalho, né? Alteração do contrato, você vai ver que a alteração, até o final disso aqui, a alteração do contrato de trabalho é o pau que rola. Na próxima bateria de questões, você vai ver que a alteração do contrato de trabalho é o pau que rola na primeira fase da OAB e na segunda fase da OAB também, viu? Segunda fase trabalho aí, eu e você, na segunda fase de direito de trabalho. Então foi o que você viu. Reinaldo era empregado da empresa e quando o Reinaldo entrou na empresa, o que é que as normas internas da empresa diziam? Paga salário de 150. Depois o empregador alterou
alterou o regulamento interno de empresa e, consequentemente, alterou os contratos de trabalho para pagar apenas R$50. Esse tipo de alteração, além de requerer o consentimento do empregado, ela é ilícita. Ela é ilícita por quê? Porque trouxe prejuízo. Agora, cuidado, uma dica que no próximo bloco de questões, ou nesse bloco ou no outro, eu não lembro, vamos resolver uma dessa. Para os... ela é ilícita porque quando o Reinaldo entrou na empresa, a empresa já dizia que pagava 150. Depois que ela disse que ia pagar só 50, para Reinaldo não vale, porque para Reinaldo, que já era empregado na época dos 150, para Reinaldo essa alteração é prejudicial. Agora, para os empregados, cuidado com isso aqui, olha a dica. Para os empregados contratados após a alteração do regulamento interno, o empregador alterou o regulamento interno hoje. Só paga o celular de 50 conto. Aí ele contrata o empregado amanhã, esse empregado vai se basear pela nova regra dos R$50, tá? Para ele não há nulidade. Por que para ele não há nulidade? Porque para o novo empregado, ele não era empregado na época que o regulamento dizia que era quanto? 150. Então, para os novos empregados admitidos após, tá? Para os novos empregados admitidos após a alteração do contrato, para os novos empregados vale. Para os antigos, se a alteração for prejudicial, não. Inclusive, isso aqui é a súmula. Ela já caiu umas 4 vezes na primeira fase. Súmula, vale, meu Deus do céu, né? Vale, agora eu esqueci qual é a súmula. Tá na minha cabeça nesse instante, né? É a súmula 51, professor. Ô, bicho velho. 51, inciso 1º do TST, tá? Vamos lá. O regulamento interno é ato unilateral, verdadeiro, tá? Até aqui está verdade. É ato unilateral de vontade do empregador. Sim, o regulamento interno de empresa, só quem altera é o empregador. O empregador não precisa de consentimento para alterar o regulamento interno. O que o empregador precisa de consentimento é para alterar o contrato, tá? Que poderá modificá-lo a qualquer momento, verdadeiro. Daí não há direito adquirido e a nova condição se aplica a Reinaldo é falso. Primeiro que há direito adquirido sim, já que quando o Reinaldo foi admitido era 150, não pode para Reinaldo, não pode passar para 50, porque Reinaldo já adquiriu o direito ao pagamento dos 150. Agora, para os empregados admitidos após a alteração, o que vale é a nova regra. Então, a letra é falsa. A alteração somente é válida para aqueles que foram admitidos anteriormente à mudança. É o contrário, né? É só para os que foram admitidos posteriormente, né? Posteriormente à mudança. Está falsa. A alteração é válida, mas só alcança os admitidos posteriormente à mudança, não podendo alcançar a situação de Reinaldo. O item C é verdadeiríssimo. E letra D de doida. A alteração feita pela empresa é ilegal, tá? É ilegal sim, porque traz prejuízo, pois, uma vez concedida a benesse, ela não pode ser retirada em momento algum, até estar verdadeiro. Para nenhum empregado, atual e futuro. Para os atuais, realmente não pode não, tá? Mas para os futuros, admitidos após, pode sim, né? Então, o item é falso. Questão 8. Questão 8. Uma empresa contrata plano de saúde para seus empregados, sem custos para os mesmos, com direito à internação em quarto particular. Então, o contrato diz que a internação é quarto particular. Posteriormente, estando em dificuldade financeira, resolve alterar as condições do plano para uso de enfermaria. Depois ele alterou para enfermaria, e é claro que enfermaria é pior, né, do que coletiva, é cheio de gente, né, conversando e você querendo dormir. Para enfermaria coletiva, em substituição ao quarto particular. Após a alteração, o empregado é contratado. Então, se esse empregado é contratado após a alteração, infelizmente ele não vai poder exigir o quarto particular, vai só poder ficar na enfermaria. Súmula 51, né, inciso 1º, né, súmula 51, inciso 1º do TST. Então, letra A, aí o que passa mal, o empregado passa mal e exige o quarto particular. A gente já viu que ele não pode exigir. O empregado está correto, pois não pode haver autorização contratual que traga malefício para os que já estavam na empresa à época do quarto particular. A alteração para eles não vale, porque é prejudicial. Mas para os admitidos após a alteração, na vida deles só houve aquela enfermaria, ponto final.
está falsa. O empregado está errado, pois sua contratação já ocorreu na vigência das novas condições, retirando o direito ao quarto particular verdadeiro. O empregado está correto, pois as vantagens atribuídas à classe trabalhadora não podem retroceder. Pode sim, infelizmente, tá? O empregado teria direito ao quarto particular se comprovasse que a doença teve origem antes de ser contratado, não. A questão aqui toda é após a contratação. Vamos lá. 9. Um determinado empregador paga, essa aqui é top, um determinado empregador paga salários dos seus empregados no primeiro dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, ele paga o salário dos empregados no primeiro dia útil, coisa mais comum do mundo acontecer, no primeiro dia útil do mês subsequente ao vencido. Encontrando-se em situação financeira delicada, pretende passar a honrar a obrigação, mas ele vai alterar para o quinto dia útil do mês subsequente. Ao invés de pagar no primeiro dia útil do mês subsequente, vai pagar no quinto dia útil ao vencido, como normalmente fazem os seus concorrentes, a partir da hipótese, lá e vai. À primeira vista, cuidado com essa pegadinha da FGV, tá? Cuidado com essa pegadinha da FGV sobre a alteração do contrato. À primeira vista, a gente pensa que a alteração é prejudicial. Não é? Porque se o cara recebe dia primeiro, o que é que ele faz? Coloca todas as contas dele para vencer quando? No quinto dia útil. Se ele passa a receber no quinto dia útil, ele não vai ter tempo de pagar as contas e vai acabar atrasando. Aí você, então, ela é prejudicial, consequentemente é nula. Só tem um pequeno detalhe. Qual é o pequeno detalhe? É que o artigo 459 da CLT, ele diz que o empregador tem o direito de escolher, é escolha do empregador, quem escolhe é o empregador tem o direito de escolher a data de pagamento do empregado, desde que ele faça num prazo máximo. Qual é o prazo máximo? Até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, desde que ele respeite até o quinto dia útil, um mês ele pode pagar no primeiro dia útil, um mês ele pode pagar no segundo, um mês ele pode pagar no quinto dia útil, desde que ele não ultrapasse o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. A alteração contratual, por ser lesiva e inválida, aí é que está. Essa alteração contratual, ela é lesiva, mas tem expressa permissão legal, que é o caso do artigo 459, por mais que ela seja lesiva, não vai ser nula, porque o 459 permite que o empregador escolha a data de pagamento até o quinto dia útil. A alteração é válida, pois a nova data encontra-se dentro do limite legal, verdadeiríssimo. A alteração só pode ser realizada se houver acordo coletivo? Não, porque a lei não prevê acordo coletivo, muito pelo contrário, deixa o empregador sozinho, para vontade própria, para alterar o contrato. E letra D de doidinha, a alteração da data somente prevalecerá para os admitidos após a mudança? Não, porque é a escolha do empregador a data em que ele vai pagar os seus empregados. Questão 10. Relativamente à alteração do contrato, trabalho é correto afirmar. Essa questão aqui, vou dizer para você, ela é muito antiga, mas eu não prometi que resolver todas? Pronto. Promessa é dívida. Uma questão dessa, hoje é difícil a FGV cobrar uma questão desse tipo. Por que, professor, é difícil cobrar uma questão desse tipo? Porque ela sempre coloca um caso concreto. E você está vendo que ela não colocou um caso concreto. Mas mesmo assim eu vou resolver, porque o conteúdo dela nos interessa, tá? Então vamos lá. Deve ser aqui dos primórdios, 2010.2, 2011, 2012. Vamos lá. Letra A. É considerada alteração unilateral, vedada em lei, a determinação ao empregador para que o empregado com mais de 10 anos reverta a função do cargo efetivo. Isso aqui é falso, a gente já viu que a reversão, cadê? A reversão, ela é sempre possível. A reversão é sempre possível. Parágrafo único do artigo 468 da CLT e não interessa a quantidade de anos que o empregado tenha, tá? Ela é sempre possível, perfeito? Então tá falsa. Inclusive o empregado reverte com mais de 10 anos e ainda perde a gratificação de função. O empregador pode, sem anuência do empregado exercente de cargo de confiança, transferi-lo, olha só, cuidado com isso aqui, exercente de cargo de confiança, transferi-lo com mudança de domicílio para a localidade diversa da que resultar o contrato. Até aqui está verdadeiro. Lembra que eu falei na aula de teoria que o pessoal que tem função de confiança, o contrato não fala nada, mas o contrato já tem uma cláusula implícita de transferência? Agora, independentemente de real necessidade de serviço, está falso.
né? O empregador sempre tem que provar, em qualquer caso, o empregador sempre vai ter que provar a real necessidade de serviço, OJ 113, tá? Da SDI 1 do TST, OJ 113. O empregador pode, sem anuência do empregado, cujo contrato tenha cláusula implícita ou explícita, transferi-lo com mudança de domicílio. Até aqui está verdadeiro, porque se o contrato tem cláusula explícita, o contrato já prevê. Se o empregado assinou, lembra que eu falei? Se o empregado assinou, então ele já está concordando com a possibilidade de transferência. Ou cláusula implícita, como é o caso da função de confiança. Para localidade diversa, daqui restar o contrato. No caso de real necessidade de serviço, sempre, né? Sempre real necessidade de serviço. A parágrafo 3º do artigo 469 da CLT, sempre correta aqui por enquanto pela TCI de casa. E o adicional de transferência de 25% nas provisórias, verdadeiro, e definitiva, falso, né? Adicional de transferência, que é o mesmo parágrafo 3º do 469, é só quando a transferência for provisória. 11. Essa é boa e essa é lógica, tá? Aqui está na lei de propriedade, lá pelo artigo 72, 75 da lei de propriedade industrial. Um cientista é contratado como empregado para trabalhar no setor de pesquisa de uma empresa. E a FGV tem duas questões dessa. A outra questão está no outro bloco, tá? Um cientista é contratado como empregado para trabalhar no setor de pesquisa de uma empresa, visando desenvolver atividade inventiva. Após 3 anos, com o uso de equipamentos, insumos da empresa, quer dizer, ele foi contratado para inventar. Ele foi contratado para inventar, para desenvolver. E ainda usa equipamentos, insumos, matéria-prima da própria empresa. Ele foi contratado para isso. O trabalhador inventa um novo maquinário, cuja patente é requerida em breve, introduzido no processo de produção, com previsão de alto lucro. Me empresta esse dinheiro, por favor. Na hipótese, caso nada tenha sido disposto a respeito, se ela é correta, eu vou logo lhe dizer, amigão, contratado para inventar. Tá? O empregado é contratado para desenvolver, é contratado para inventar, amigo, a invenção do empregador. O empregador já paga o salário dele, o empregador contratou ele, foi para ele fazer aquele serviço. Que serviço? O serviço de inventar. Inventou? A invenção é do empregador, a não ser que haja ajuste no contrato escrito, expresso, em sentido contrário. Mas se não houver este ajuste, a invenção é do empregador, os lucros são do empregador, dividendos são do empregador. Então vamos lá. A invenção pertence exclusivamente ao empregado? Não, né? É a lei de propriedade industrial, lá pelo artigo, salvo engano, 72 da lei. Alguém me corrija se eu estiver errado, tá? A invenção pertence exclusivamente ao empregador, dada a atividade para a qual foi contratado o empregado, verdadeiro, né? O empregado só teria direito a alguma coisa se o empregador quisesse. A invenção pertence ao empregado e empregador? Não. Não, só ao empregador. A invenção pertence ao empregador? Beleza. Mas é dado ao empregado pedir nenhum tipo de indenização. Questão 12. Está bem pertinho de acabar já. Plínio foi contratado em 30/11/2017 como auxiliar administrativo de uma fábrica de motores, tá? Graças ao seu ótimo desempenho, foi promovido, passando a gerente de operações. Olha, houve uma promoção e geralmente essas promoções, elas vêm acompanhadas de quê? De uma gratificação de função. Cargo dispensado de registro de horário, com padrão salarial, meu Deus, 5 vezes mais elevado do que o cargo efetivo imediatamente abaixo. Plínio, 5 vezes mais, não é nem 40% não, é 5 vezes mais. Plínio era o responsável pela empresa, apenas enviando relatório mensal à diretoria. Em razão da nova função, Plínio passou a receber, Ave Maria, eu estou com inveja do Plínio, uma gratificação de função equivalente a 50% do seu salário. Ave Maria, além do salário ser 5 vezes maior, ainda tem essa gratificação de 50%, meu Deus, né? Da função anteriormente exercida. O rendimento de Plínio, 8 meses após a promoção, deixou de ser satisfatório por questões pessoais. Em decorrência disso, a empresa retirou de Plínio a função gerencial. Olha, ele deixou 8 meses depois, podiam ser 8 anos depois, podiam ser
80 anos depois, hoje não importa mais, tá? Ele vai reverter a função anterior e vai perder a gratificação de função. Aí a gente já sabe essa resposta aqui. FGV tem umas 4 ou 5 questões dessas, você quer só a primeira, viu? Que voltou à função que exercia antes, deixando de receber a gratificação de função. Adeus, gratificação de função. Bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito para se dizer, tá? O cargo que Plínio passou a ocupar não era de confiança. Ave Maria, meu filho, né? Ele só devia obediência ao alto empregador e só para enviar relatório. Razão pela qual a contratação a equivalente é rebaixamento? Não. Rebaixamento não, porque Plínio era o quê, hein? Deixa eu pescar aqui. Plínio era o quê? Plínio era auxiliar administrativo, foi para gerente, depois voltou para auxiliar. Não é rebaixamento não, tá? A gente explicou na aula o que é o rebaixamento, e rebaixamento aqui não é, aqui é reversão, tá? Aqui é os parágrafos, né? Primeiro e segundo, deixa eu escrever direito aqui. Primeiro e segundo do artigo 468 da CLT. Rapaz. Deixasse mesmo. 468 da CLT, que eu apertei aqui um biloto sem querer, tá? Vamos lá. Voltou aqui para a invenção, não foi? Vamos lá. Então, pronto. 468 aqui, né? 468 da CLT. O cargo de Plínio passou a ocupar de confiança, verdadeiro, porém não poderia haver retorno ao cargo anterior, falso, né? E a perda, inclusive com a perda da gratificação, porque a reversão, ela é sempre possível. O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança e a reversão, verdadeiro, e a reversão ao cargo efetivo foi lícita, verdadeiro, mas não a perda da remuneração, falso, tá? Falso, 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 porque ele volta e ainda perde a gratificação. Então deve ser letra D de dado, né? O cargo que Plínio passou a ocupar era de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior, sendo lícita a perda da gratificação em função, verdadeiro, né? Parágrafos 1º e 2º, 468. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, né? Que devem ser empresas da bruxa da Casa de Chocolate, localizada em Fortaleza, Ceará. Mas Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade de serviço, ó, cargo de confiança. Se ela tem cargo de confiança, o contrato dela, mesmo que não fale sobre transferência, mas contém uma cláusula implícita de transferência. Ó, e absoluta necessidade de serviço, olha. Ela pode ser transferida? Pode. Será transferida para Porto Alegre, eu vou também. Devendo lá fixar a residência. Se ela vai fixar a residência, a transferência é provisória ou definitiva? Definitiva. Diante da situação, arroche, né? Diante da situação, acabou-se, né? Se é definitiva, não tem nem que se falar em adicional de transferência, tá? A transferência não pode ser realizada porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser vedado por lei, falso, né? Infelizmente, o maridão e o filhão terão que acompanhar, né, a respectiva Maria, tá? A transferência pode ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deve durar no máximo 1 ano, não tem previsão, tá? A transferência dela é definitiva, vai passar lá o tempo que for necessário, aí ela vai inclusive se instalar lá, né? E Maria, né? Se João não acompanha a Maria, Maria vai arrumar um lourão, né? E João vai ficar na mão, tá? Né? E letra C, João terá direito pela CLT de ser transferido para o mesmo local? Infelizmente não. Família unida jamais será, né, vencida, tá? Jamais será vencida, mas infelizmente João poderá perder a sua mulherzinha. Mas aí conversa com o empregador, vai que dá certo, mas isso depende da vontade do empregador, tá? E letra D de dado, não há óbice para a transferência, verdadeiro, que poderá ser realizada sem que haja obrigação de transferir João. Se João não for, vai vacilar para o Ricardão, tá? Desculpa, né? Aqui é o artigo 469 da CLT, tá? E seus parágrafos, perdão. E acabou-se, né? Acabou-se o que era doce, né? Cadê você? Ui! Eita, meu filho, assim, não cabe não, caia não, cabe não, né? Acabou-se o que era doce, tá? Vamos voltar aqui. O tio vai voltar já com o próximo bloco de questões. Tchau, tchau.